Bom dia, irmãos, graça e paz. E que esse seja um momento rico para podermos aprender mais sobre a palavra do Senhor e sermos transformados de acordo com a sua boa vontade. Vamos dar seguimento hoje ao que começamos na semana passada, que esse estudo, essa análise desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 31. Semana passada nós fomos até o versículo 17. Vamos completar aqui hoje até o versículo 18. Antes, só uma breve recapitulação. Semana passada nós vimos esse trecho do versículo 10 ao 17, onde Paulo fala de maneira bem forte, bem contundente acerca do problema de divisão que havia entre os irmãos. Um problema que era gerado por carnalidade, por imaturidade. E lá os irmãos eles estavam se dividindo. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, falei fora de ordem, mas Paulo critica essa postura dos irmãos, essa divisão. Ele mostra que eles deveriam todos falar a mesma coisa, todos deveriam ser unidos no mesmo espírito, todos deveriam perseverar pela unidade do espírito. E Paulo ele vai continuar falando sobre isso de uma forma um pouco mais prática a partir do versículo 18. Vamos ter um breve momento de oração e dar esse pontapé inicial. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, te bendizemos pela obra do Senhor Jesus. Esse sacrifício maravilhoso que podemos fazer memória aqui hoje de manhã e podemos contemplar esse sacrifício que nos dá novidade de vida e nos traz para um lugar diferente do que nós estávamos e nos traz a uma posição muito melhor do que nós poderíamos sequer imaginar, Pai. Hoje somos seus filhos, somos seus servos e o Senhor nos chama de amigos. É uma verdade muito rica e nós pedimos que o Senhor continue revelando aos nossos corações a verdade da sua palavra, continue revelando aos nossos corações a sua preciosa vontade e que sejamos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus. É o que nós oramos no nome do nosso amado Salvador. Amém. Vamos primeiramente ler os versículos 18 ao 31 de 1 Coríntios. Paulo começa dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, não considerem a vocação de vocês... semana passada eu li esse versículo errado e essa semana eu li ele errado de novo. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo começa nos versículos anteriores, no versículo 17, na verdade no versículo 14, ele começa dizendo: dou graças a Deus, porque não batizei muitos no meio de vós. Batizei somente a Gaio e a Crispo. Batizei também alguns da casa de Estéfanas. Tirando isso, eu não me lembro se batizei mais alguém. Ele vai dizer: eu dou graças a Deus porque eu não batizei muitos no meio de vocês, porque isso não vai ser motivo para que vocês virem até mim e digam: eu sou de Paulo, porque foi ele que me batizou. E aí ele vai dizer que Deus não o enviou para batizar, mas sim para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Paulo ele traz ele traz essa frase tão interessante de que Deus não o enviou para batizar, e ele dá graças a Deus porque ele não batizou, ele batizou a poucos ali naquela cidade. E aí ele vai dizer: Deus me enviou para pregar o evangelho. E logo na sequência ele vai descrever o que é esse evangelho. Que evangelho é esse que Deus me enviou para pregar? E ele vai mostrar que isso é completamente coerente com o que ele estava dizendo antes, porque esse evangelho ele prega uma unidade. Esse evangelho ele prega que os irmãos eles permaneçam juntos. Então ele vai dizer, ele vai começar aqui no versículo 18, né, dizendo: certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Eu acho muito interessante essa afirmação aqui no início dessa descrição de Paulo, no início dessa descrição do Evangelho. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E assim, a gente pode perceber muitas coisas ao longo das Escrituras onde o Senhor ele nos apresenta uma lógica, o Senhor ele nos apresenta um raciocínio que vai na contramão do que o mundo prega. O nosso irmão Pablo ele traz aqui com uma certa frequência essa afirmação, né, de que no reino dos céus a lógica é contrária à lógica do mundo. No reino dos céus, quem dar é melhor do que receber. No reino dos céus, o último é o primeiro. No reino dos céus, é melhor ser desprezado do que ser o preferido. Isso é realmente loucura. Isso é realmente algo que não faz sentido na lógica mundana, na lógica do mundo. Porque no mundo, é lógico que as pessoas elas preferem ser notadas, ser as primeiras, serem relevantes, porque a vida das pessoas do mundo está resumida ao nosso tempo aqui nessa terra. Mas para o nosso Deus, um ano é como 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos.
No reino do nosso Deus, o que a gente faz aqui nessa terra não tem valor. O que são, né? O que são 80 anos, 100 anos, diante de toda a eternidade, diante de todo o tempo que estaremos com o nosso Senhor. Então, é muito melhor do que gastar o nosso tempo com as coisas que esse mundo julga sábia, muito melhor do que gastar o tempo com essas coisas, é gastar o nosso tempo com as coisas do nosso Senhor. E Paulo começa aqui dizendo, porque a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. É interessante porque mais à frente, Paulo ele vai falar, alguns capítulos à frente, Paulo vai falar sobre o perfume, que nós somos perfume de Cristo, que para alguns tem cheiro de morte, mas para outros ele tem cheiro de vida. Eu acho muito interessante, porque eu acho que serve a mesma lógica. Naquela época, era comum que aqueles que saíam para conquistar cidades, eles voltassem, ao retornar de suas viagens, eles voltassem com uma caravana, celebrando a sua vitória. E aí eles vinham com seus cavalos, com seus carros e os seus prisioneiros de guerra. E as pessoas por a cidade saíam comemorando e elas costumavam arremessar perfumes como um sinal de vitória. E para aqueles que estavam comemorando, aquele perfume era um sinal de vida. Mas para aqueles que estavam lá presos, que estavam sendo carregados para virarem escravos ou até mesmo para serem mortos como um sinal de poderio daquele que estava conquistando aquele povo, era um cheiro de vida, era um cheiro de morte. Mas para aqueles que estavam lá comemorando, era cheiro de vida, era uma maravilha. Então, a gente vê que ao longo dessa carta, Paulo ele vai trabalhar muito essa diferença dessa loucura que é a palavra de Deus, loucura de acordo com a lógica humana. E aí ele prossegue dizendo, como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, a inteligência dos inteligentes. Essa citação que Paulo faz aqui, ela é referente ao texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, onde o Senhor diz, né, ao profeta: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. E a obra da cruz ela faz realmente isso. A gente pode pensar na vida do nosso Senhor Jesus, né? Com 12 anos no templo, ele ficou lá no templo ensinando os mestres e mostrando para eles, e todos ficaram admirados com o conhecimento do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele diante de uma mulher adúltera e um povo que estava louco por apedrejá-la, ele confunde a cabeça daquelas pessoas, porque aquelas pessoas pensaram: a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E o Senhor mostra que pela lei todos deveriam morrer. E os homens, eles desistem de matar aquela mulher. O Senhor Jesus, ele olha para um pecador e diz: vá e não peques mais. E o que a sabedoria desse mundo prega? Você pecou, você vacilou, você precisa morrer, você precisa me restituir essa honra que você tirou de mim, ou me restituir, você tirou o meu olho, vou tirar o seu olho de volta. E
E o Senhor, ele mostra ele quebra completamente essa sabedoria. E por isso Paulo questiona. Paulo questiona aqui. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? E aí vem uma afirmação muito importante, irmãos. Não é por meio da sabedoria deste mundo que nós vamos encontrar o nosso Senhor. Não é por meio daquilo que nós podemos contemplar e receber neste mundo que nós vamos aprender mais sobre o nosso Senhor. É muito comum a gente perceber hoje aí, ainda mais com as redes sociais, que a gente encontra sábio de todas as áreas, né? Gente que se acha doutor em tudo quanto é assunto. É muito comum a gente encontrar algumas pessoas que são estudiosos de ciência das religiões ou sociologia religiosa, e essas pessoas elas não têm nenhum intuito de realmente conhecer mais a Deus e se aproximar do nosso Deus, mas elas têm um intuito, elas são às vezes até ateias, essas pessoas, e elas têm um intuito um intuito meramente curioso de conhecer mais acerca das manifestações religiosas e muitas vezes especificamente do cristianismo. E aí é muito interessante porque alguns desses filósofos, sociólogos que se levantam para fazer análises da fé cristã, muitos cristãos se aproximam desses homens como eles estão no nosso time. Afinal de contas, quando, por exemplo, Luiz Felipe Pondé ele fala alguma coisa positiva acerca da fé cristã, ele está colaborando para o cristianismo. Mas a questão é que, através da sabedoria deste mundo, ninguém vai se tornar mais próximo de Deus. Nós precisamos nos aproximar justamente da loucura do Evangelho. E existe um motivo muito claro pelo qual Paulo ele tá fazendo essa exortação aqui. Eu não quero entrar nesse motivo agora, porque ele vai ser explícito alguns versículos a seguir. Mas eu gostaria de só fazer um lembrete de uma passagem bíblica que eu acho que colabora extremamente para isso, que é o texto de Tiago, capítulo 3. Lá Tiago ele vai falar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E Tiago vai dizer assim no versículo 13: quem de vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ao buscar se aproximar mais de Deus a partir da sabedoria humana, nós estaremos sendo preenchidos de uma sabedoria que é animal, diabólica, que é maligna. Nós não podemos tentar nos aproximar do Senhor a partir da sabedoria deste mundo. Nós precisamos da sabedoria do nosso Deus, que é pura, pacífica, que é imparcial,
que é cheia de bons frutos, para que a partir daí nós possamos conhecê-lo em verdade. E o texto segue, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos ao Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E é aqui que eu disse que Paulo ele traria uma explicação mais clara do porquê que ele faz essa explicação tão forte acerca da sabedoria. Paulo, em Corinto, Paulo estava falando com dois grupos muito grandes ali. Os judeus e os gregos. Os judeus e os gentios. Não necessariamente gregos, mas a cultura era extremamente helenizada ali naquela época. As filosofias e a religião grega tinha profunda influência sobre as pessoas daquela região. E aí nós encontramos os judeus, que eram aqueles que vieram de tudo aquilo que nós já conhecemos do Velho Testamento e já estavam aguardando a vinda do Messias, e eles já conhecem a lei de Deus, conhecem a Torá, conhecem os profetas, conhecem a história dos patriarcas, e os gregos que chegaram sem um conhecimento prévio acerca dessa história de redenção que o nosso Senhor traçou ao longo das eras. E os gregos chegaram com uma forte influência da religião grega, da mitologia grega, e com uma forte influência dos filósofos. A Grécia é um grande berço da filosofia e de grande parte da sabedoria que nós conhecemos hoje nesse mundo, né? E aí é muito comum, e aí por essa razão era muito comum que os judeus se aproximassem da fé cristã buscando sinais. E Paulo vai dizer, né, que os judeus pedem sinais. Era muito comum que eles se aproximassem pedindo sinais para que eles vissem em Paulo, para que eles vissem naqueles que anunciavam as boas novas, sinais semelhantes aos que foram entregues pelo nosso Senhor Jesus. Ou para que eles percebessem uma autenticidade, legitimidade no que estava sendo dito. Já os gregos, eles se aproximaram do evangelho com um coração diferente. É um fato que o cristianismo é uma religião muito, muito intelectual. Os cristãos são conhecidos por causa de um livro. É um livro que há 2000 anos vem sido estudado e discutido de uma forma muito acadêmica e muito robusta. Vou citar um exemplo atual para os irmãos. Existem diversos países onde a Bíblia ela é proibida, onde a manifestação da fé cristã ela é vetada pelo Estado, podendo a pessoa ser até mesmo morta. E aí, como por um exemplo, no Emirados Árabes, que é um país onde a fé cristã ela é proibida, as Bíblias só existem em um lugar: nas universidades, nas academias, onde muitos se formam
e fazem estudos de livros bíblicos. Tem até um irmão, eu não me lembro o nome dele no momento, ele se converteu, ele é islamita, ele era islamita, ele é de origem muçulmana, ele era um homem de uma família muito influente no Emirados Árabes, e ele se converteu na faculdade, lendo a Bíblia, porque o seu o seu trabalho de conclusão de curso lá era baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele leu a palavra e ele ficou impactado pelo Evangelho e ele teve a vida transformada. Hoje ele mora no Brasil, porque ele teve que fugir de lá, porque ele foi deserdado pela sua família e as pessoas demonstraram a ele uma raiva muito profunda pelo fato dele ter abandonado o Islã. Então, a religião cristã é uma religião profundamente intelectual e até mesmo difícil. Mas também é verdade que, ao mesmo tempo que existem passagens muito difíceis, que exista muita filosofia e que exista muita sabedoria, o Senhor ele também se revela em uma simplicidade tremenda. E ninguém aqui precisa ser doutor em nada para conhecer a verdade do Evangelho e para ser transformado por ela. Para conhecer o Evangelho de verdade, para ser transformado de verdade, nós precisamos de... O Senhor, ele aprecia quem se achega a Ele com um coração simples. O Senhor ele vai dizer: vinde a mim os pequeninos. E não são os pequeninos os dotados do maior conhecimento. A gente vê, por um lado, Platão, que era uma figura filosófica respeitada, cercado de diversas pessoas que estavam lá com aquele objetivo de amar a sabedoria e amar ao conhecimento e buscar saber mais de tudo. E o nosso Senhor Jesus, ele cercado de pescadores, visitado por pessoas que tiveram vidas imorais e problemáticas, e o Senhor, ele mostrando a essas pessoas que elas poderiam ser transformadas, transformando essas pessoas em seus discípulos. E quantos testemunhos nós não temos de pessoas analfabetas que aprenderam a ler justamente para ler a Bíblia? E às vezes essas pessoas elas não vão ter um conhecimento muito teórico e muito técnico acerca das coisas, mas o Senhor ele vai revelar a sua vontade, o seu conhecimento a essas pessoas também. Então, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força humana. Então, aqui Paulo ele vai mostrar isso. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e ela é escândalo para os judeus. Os judeus olhando para Cristo crucificado é um vexame, é uma vergonha. E para os gregos que buscam sabedoria, é um homem que tinha bastante conhecimento, mas que sucumbiu a isso. Ele poderia ter continuado vivo, continuando ensinando e continuando criado uma escola de pensamento, e ele está lá, crucificado. E o Senhor ele não deseja nos dar somente sinais e nem somente sabedoria. Porque se nós buscamos somente sinais, somente sabedoria, ficaremos escandalizados e o trataremos por louco diante da sua sabedoria e da sua inteligência. E aí o texto continua.
Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, mais forte do que a força humana. E esse é o conforto que nós temos no Evangelho, porque diante desse mundo que busca justamente essa sabedoria terrena, nós seríamos tratados como loucos e como tolos, porque nós não vamos prevalecer nas discussões, nós não vamos é, seguir os conselhos deste mundo. Às vezes nós vamos ganhar muito menos dinheiro nos nossos trabalhos porque nós vamos ser éticos e responsáveis na nossa conduta. O mundo não tem nenhum compromisso com isso. O mundo não precisa ter nenhum compromisso com isso, porque se ele tiver compromisso com isso, ele vai estar perdendo. Mas nós entendemos, nós precisamos entender que o nosso compromisso está com a sabedoria de Deus e com a pureza, a gentileza, com a simplicidade que provém dela. E esse é o evangelho que Paulo apresenta aos irmãos. É um evangelho que ele é simples e ele é muito bonito e ele busca justamente essa união. Não há mais judeu e não há mais grego. Se você está aqui por causa de sinais, sinto muito. Você não vai encontrar somente sinais aqui. Se você está aqui atrás de sabedoria, você vai encontrar é um Deus louco. Mas essa verdade, ela precisa ser clara nas nossas mentes. A sabedoria de Deus, ela é mais sábia. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a nossa sabedoria. E a fraqueza de Deus, ela é muito mais forte do que nós. E por mais que o mundo ele pareça extremamente sábio e forte e imponente, isso não é nada diante do nosso Senhor. E Paulo continua o texto, continua aqui no versículo 26, falando sobre uma vocação, sobre um chamado. Ele vai dizer: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Isso é interessante, porque vai de encontro a tudo que nós tratamos aqui. Mas isso me lembra muito algumas passagens ao longo das Escrituras, e eu gostaria de lembrar algumas delas aqui. A primeira é o texto lá de 1 Samuel, versículo 22. Davi, ele vivia fugindo, né, de Saul, que desejava persegui-lo e matá-lo. E o texto, no versículo 1 de 1 Samuel 22, vai dizer: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito. Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espíritos. O rei de Israel, cercado de amargurados, cercado de endividados, cercado de homens desprezados pelaquela sociedade.
A mesma coisa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, que ele decidiu pregar o seu evangelho, foi para homens pobres, homens sem valor. O nosso Senhor Jesus, que prega a sua verdade, ele decide dar a sua água da vida para uma mulher samaritana. E vamos lembrar do próprio Paulo. Quem era Paulo? Paulo era fariseu, ele era cidadão romano, ele era um homem extremamente inteligente, estudou aos pés de Gamaliel. E aí ele lá em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer: eu considerei tudo isso por perda, considerei tudo isso por refúgio, como esterco, para que eu pudesse ter a Cristo. E é comum que muitos líderes, ao querer ao querer cativar mais pessoas, eles se apresentem como as pessoas gostariam de vê-lo. E ele vai se apresentar de uma forma que gera uma identificação com o seu povo, com os seus seguidores. Então, se ele quer um público de gente rica e gente que de uma alta sociedade, ele vai se apresentar de terno, gravata, com o cabelo alinhado, com a barba bem feita, para que as pessoas para que ele possa angariar o seu povo. No passado, os grandes líderes, eles eram fortes, eles eram de boa aparência. O nosso Senhor Jesus era alguém que as pessoas olhavam para ele e meneavam a cabeça. O nosso Senhor Jesus, nele não tinha nenhuma beleza e nem majestade, não havia nada que nos atraísse a ele. E o Senhor Jesus, ele atraiu zelotes, publicanos. As pessoas, não atraiu nenhum pobre, né? E da mesma forma, não foram chamados muitos de nobre nascimento, muitos sábios segundo a carne. O Senhor deseja construir a nossa sabedoria a partir do zero, a partir do conhecimento do nosso Senhor Jesus. E aí o texto ele continua justamente dizendo isso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo demonstra isso e é muito interessante, porque o que nós vemos é justamente isso ao longo dos evangelhos, né? O Senhor Jesus demonstrando a sua sabedoria. Vamos pegar como exemplo o próprio Nicodemos, que era um mestre da lei, era um homem extremamente inteligente. O Senhor Jesus vira para ele e fala assim: é preciso que você nasça de novo. O Nicodemos fica perdido, né? Como que eu vou fazer isso? Ter que voltar ao ventre da minha mãe para que eu nasça novamente? O Senhor Jesus, ele torna louca a sabedoria deste mundo. E ele reduz a nada as coisas fortes desse mundo, ele as torna fracas. Eles expõe elas à fraqueza diante da sua força. O Senhor Jesus, o texto continua dizendo, né? Ele escolheu as coisas humildes deste mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O Senhor Jesus, ele não deseja nos fazer parecer com este mundo. Ele não deseja nos capturar e nos edificar para que nós sejamos como a fortaleza deste mundo. Lá em 2 Coríntios, Paulo vai até dizer, né, que
a carne, a obra do Senhor, a obra do Senhor, as armas da milícia do nosso Senhor, elas são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas, para anular as fortalezas mentais e as falsas crenças. Então, é justamente naquilo que o mundo se estrutura e se fortalece, e naquilo que o mundo julga por isso eu não quero, isso é lixo. O Senhor Jesus, ele constrói o seu povo para derrubar e para expor ao ridículo o que essas coisas tentam se fortalecer. E o texto ele vai seguir dizendo: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui nos é apresentada a nossa herança. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E para nós foi dada a sabedoria, a justiça e a redenção. E nós precisamos nos alicerçar nessas coisas e precisamos nos fortalecer nessas coisas e nos gloriar no Senhor. Para que ninguém se glorie em si mesmo. É o que Paulo também vai dizer aos Efésios, né? Que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não por obras. Porque se fosse por obras, se qualquer um de nós pudesse chegar diante de Deus e dizer: eu fui um homem justo, eu vivi a minha vida de uma forma perfeita, eu não fiz mal a ninguém, eu ajudei o pobre, eu vivi uma vida muito boa, por isso eu mereço ser salvo. O Senhor, a salvação ela não seria pela graça, né? E o Senhor, ele teria alguém equiparado a ele em justiça e santidade. E não é assim, irmãos. Nós somos vis, nós somos malignos, nós precisamos compreender o quão terrível é a nossa carne, é a nossa maldade. E nós precisamos perceber que diante dele não há nada em nós que possa ser aproveitado. Então é por isso, o Senhor ele nos renova em justiça, em santidade, em redenção, para sermos, para que nós possamos nos gloriar nele e para que ele seja a nossa fortaleza e a nossa estrutura. Lendo o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, ele traz uma reflexão muito interessante sobre a nossa salvação. E ele diz que aqui Paulo expõe 3 tempos da nossa salvação. O tempo passado, nós fomos salvos, porque o nosso Deus é a nossa justiça. Nós éramos inimigos de Deus, e através da justiça de Deus nós podemos ser salvos. O tempo presente, nós estamos sendo salvos, porque o nosso Senhor é a nossa santificação. Porque ao longo da nossa vida nós precisamos buscar sermos santificados cotidianamente e perseverar nessa santificação e sermos transformados todos os dias, de pouco em pouco. O Senhor vai trabalhando em nós e por isso no presente o nosso Deus está nos salvando, porque Ele é a nossa santificação. E o tempo futuro,
Nós seremos salvos porque o nosso Senhor Jesus é a nossa redenção. Nós estamos num mundo perdido, nós estamos num mundo sem esperanças, nós estamos num mundo regido pelas forças do maligno. Mas nós encontraremos a nossa redenção no nosso Senhor Jesus. Ele ainda virá para nos resgatar deste mundo mau e destruir todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado e nos levar e nos transformar por completo para termos uma vida na eternidade futura, na presença do nosso Deus. E que graça maravilhosa é essa, irmãos? Que presente maravilhoso é esse do nosso Deus. Podermos aguardar esse dia em que o Senhor ele virá e vai nos resgatar. Semana passada eu gastei muito mais tempo do que eu achei que eu gastaria e hoje eu gastei muito menos tempo do que eu achei que eu gastaria. E eu gostaria de fazer de lembrar uma passagem para os irmãos, muito preciosa. Porque é o texto de Romanos, capítulo 11. Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? Olha que sabedoria do nosso Deus. Os caminhos do nosso Senhor são inescrutáveis. Nós não podemos compreendê-lo com a sabedoria humana. E quando nós tentamos compreender o caminho do nosso Senhor a partir da sabedoria humana, o que nós criamos é divisão. Porque o meu irmão, ele vai entender que ele deve seguir por um caminho diferente. E eu vou dizer, não, é por esse caminho que nós vamos realmente encontrar a Deus. É a partir dessa vida de busca pela sabedoria e pela inteligência. E, na verdade, eu vou estar dividindo o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus vai dizer: perseverem na unidade do Espírito. É um caminho inescrutável e muito sábio para nós alcançarmos com a sabedoria terrena. Nós precisamos nos firmar nisso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e ter as nossas mentes fortalecidas na verdade do Evangelho. E todo o resto, sem exceção nenhuma, é esterco, é refúgio, é lixo diante da maravilhosa graça e da perfeita salvação que o Senhor nos proporciona no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração e que os nossos corações estejam sempre louvando ao nosso Senhor, porque nós somos fracos e incapazes, mas o nosso Senhor, Ele é a nossa força e é a nossa sabedoria. Senhor, nós rogamos a Ti para que nos encha com a Sua sabedoria e com a Sua força. Que ao Te servir, nós busquemos ter um coração como o do nosso Senhor Jesus, que não buscou prevalecer, não buscou ser o maior que outros, mas Ele se fez o menor de todos, para que pudesse servir. E que da mesma forma nós venhamos a perceber e a compreender o nosso lugar, venhamos a compreender a nossa pequenez
a nossa tolice, a nossa fraqueza, e que possamos nos fortalecer naquilo que o Senhor tem para nos dar, ó Pai. Nós pedimos isso, construa toda a nossa sabedoria a partir do nosso Senhor Jesus. Que toda a nossa força seja no Senhor e que nós sejamos verdadeiramente transformados por esse Evangelho e nós sejamos um só povo e que nós andemos todos nós em um só espírito, que todos nós venhamos a falar a mesma coisa e que não haja no meio de nós dissensões, brigas, que não haja no nosso meio carnalidade, que todas essas coisas possam ser destruídas pela verdade do Evangelho, possam ser destruídas pelo seu Espírito que está em nós. Pedimos essas coisas e oramos ao Senhor para que ao longo da nossa semana o Senhor continue capturando os nossos corações e que as nossas vidas sejam vividas completamente para o seu agrado. A Ti a glória, para todos sempre. Amém, Pai.